Nesta aula, nós vamos falar acerca do contraste esperado dos crentes. Os crentes são diferentes dos falsos mestres mencionados nos versículos 18, versículo 19. Mais uma vez, assim como no versículo 17, Judas fala do vós, usando exatamente a mesma expressão que ele usa no 17. Vós, porém, amados. Então, novamente, ele para de falar do eles e começa a falar do vós. E aqui ele estabelece, então, ele fala aqui do contraste esperado dos crentes. Os falsos mestres agiam de determinada maneira, como nós temos visto aqui ao longo de toda a epístola, na verdade. Os crentes, os amados, aqueles que pertencem a essa esfera do vós, a quem Judas escreve, como eles deveriam se comportar? Isso nós temos aqui nos versículos 20 e 21, pelo menos parte disso. Diz assim: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. O que nós temos aqui, de antemão é bom destacar, nós encontramos aqui uma referência trinitária. Existe aqui nesse versículo aqui uma alusão à Trindade. O texto fala orando no Espírito Santo. Aqui, guardai-vos no amor de Deus. Nós sabemos, Judas usa a expressão Deus para se referir a Deus Pai, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos aqui as três pessoas da Trindade. E, olhando para esse trechinho, os versículos 20 e 21 especificamente, nós encontramos apenas um imperativo aqui, que está no versículo 21, que diz: guardai-vos no amor de Deus. Esta expressão, presta atenção, esta expressão, guardai-vos no amor de Deus, aparece aqui na forma imperativa, como uma ordem, um comando. O que significa guardar-se no amor de Deus? Bem, guardar-se no amor, não há problemas quanto a isso, manter-se no amor. O problema é o genitivo que vem depois, o amor de Deus, porque nós podemos interpretar essa expressão de Deus como um genitivo objetivo, e então a tradução seria a seguinte: guardai-vos no amor a Deus. Ou pode ser um genitivo subjetivo, que aí significaria guardai-vos no amor que Deus tem por vocês, mantenham-se sendo amados por Deus. As duas possibilidades são reais aqui. Alguém pode dizer, mas para que eu tenho que me guardar no amor de Deus por mim? O amor de Deus por mim é incondicional, sim. Aqui o Judas não está falando que o amor de Deus, se for o caso de um genitivo subjetivo, ele está dizendo que o amor de Deus ele é condicional. Não. Ele está estabelecendo, está ensinando o seguinte: olha, existe uma forma de relacionamento de Deus com os homens que é marcada pelo afeto, pela ausência de disciplina, pela desnecessidade do juízo, da severidade, do castigo paterno. Existe uma forma de você se guardar dentro desse relacionamento que é marcado pela ternura, pelo amor terno de Deus por nós. Existe também a forma de você, como crente mesmo, cair no desagrado de Deus e não experimentar esse amor terno, não ficar guardado dentro, né, desse relacionamento com Deus marcado por um amor terno. É disso que Judas está falando. Nós sabemos, claro, Romanos 8 fala que nada pode nos separar do amor de Deus. Eu não tenho que me preocupar com questão de perder minha salvação. Deus não me ama mais, eu não sou mais salvo, agora Ele me odeia, Ele vai mandar eu para o inferno. Não, nós não temos que nos preocupar com isso.
Judas está falando aqui sobre guardar-se no amor de Deus no que diz respeito ao desfrute do amor terno de Deus, livre da disciplina, livre do seu desagrado. Pode ser isso e pode ser também um genitivo, como eu disse, um genitivo objetivo. Guardai-vos no amor a Deus, mantenham-se amando a Deus. Agora, pode acontecer também, quando surge uma expressão como essa, um genitivo assim que nem sempre deixa o seu sentido claro, pode ser também que essa dubiedade deva ser mantida. Talvez essa obscuridade, essa leve obscuridade gramatical, deva ser realmente mantida, no sentido de nós considerarmos como reais as duas possibilidades ao mesmo tempo. Judas então estaria dizendo, olha, guardem-se no amor a Deus e guardem-se também no desfrute desse relacionamento terno e amoroso de Deus por vocês. Há então aqui uma ordem nesse sentido. Uma ordem no sentido de, olha, amem a Deus, continuem amando a Deus e continuem desfrutando do amor terno dele por vocês. Agora, na Sagrada Escritura nós sabemos que essas coisas, amar alguém, ser amado por alguém, não implica apenas em emoções, em sentimentos interiores que não tem nada a ver com a realidade à nossa volta, com os fatos que nos cercam, não. Aqui, Judas, ao dizer guardai-vos no amor de Deus, ele faz com que, na construção aqui desses dois versículos, ele faz com que surjam aqui alguns particípios que são considerados aqui no texto, que devem ser considerados aqui no texto como instrumentais. Ou seja, há particípios aqui, eles são traduzidos para o português como gerúndios, e esses três particípios traduzidos como gerúndios, eles sendo instrumentais, eles mostram como alguém pode se guardar no amor de Deus, no amor a Deus, ou manter-se sendo amado ternamente por Deus, livre do seu desagrado, livre da sua disciplina. Então ele diz como. Aparecem aqui os três gerúndios, ou na língua original, os três particípios. Ele diz em primeiro lugar, edificando-vos na vossa fé santíssima. De que modo alguém pode se guardar no amor de Deus? Judas diz, edificando-vos na vossa fé santíssima. Como é isso? Como alguém pode edificar-se na fé santíssima? Bem, edificar aqui, claro, é fácil perceber, nós temos aqui uma alusão à construção civil. Judas está dizendo que nós devemos construir a nossa vida. Essa é a ideia presente aqui, é uma expressão tirada do contexto da arquitetura, da construção civil. Nós devemos edificar a nossa vida. Né? Com base em quê? Qual deve ser o material principal na construção da nossa vida? O texto diz, edificando-vos na vossa fé santíssima. O que é a fé santíssima? Ele fala a vossa fé santíssima. Ele fala de uma fé coletiva. Ele fala da fé da comunidade, não é a fé subjetiva, não é a fé do indivíduo. Não é a fé que nós temos em Jesus para sermos salvos. Não é disso que ele está falando aqui. Claro que essa fé em Jesus é crucial. Não existe vida cristã sem a fé em Jesus. Mas ele não está falando disso, da fé subjetiva, da fé que a pessoa tem, da confiança que ela tem em Deus, da confiança que ela tem em Jesus para a sua salvação, ou para responder às suas orações, ou para socorrê-lo nas horas de desespero. Não. Ele está falando sobre a fé comunitária, sobre a fé da igreja, sobre a fé do povo, sobre a fé vossa, a fé do grupo completo, da igreja como um todo. Essa fé santíssima que ele fala é o quê? É a herança doutrinária dos apóstolos. É o conjunto de verdades reveladas que
foi trazida à luz nos tempos dos apóstolos para que a igreja fosse construída e edificada sobre o fundamento que é essa fé. Então, quando Judas diz que nós devemos nos edificar na fé santíssima, isso significa que nós devemos construir a nossa vida sobre a herança doutrinária dos apóstolos, aquele conjunto de verdades reveladas pelos apóstolos, aquele conjunto é chamado de a nossa fé. Nós dizemos, esta é a nossa fé, esse conjunto, esse corpo doutrinário, essa é a nossa fé. E nós devemos ser edificados, ter a nossa vida construída, a nossa mente construída, o nosso entendimento construído sobre essa fé. Devemos mergulhar nela, conhecê-la mais, estudá-la mais a fundo, ter acesso, buscar o acesso dos seus detalhes, dos seus contornos, das suas implicações, das coisas que realmente os apóstolos trouxeram à luz pela atuação do Espírito que havia neles, que os movia a escrever o que escreveram, que revelava as doutrinas que hoje nós conhecemos como doutrinas cristãs. Então, para sermos guardados ou para nos guardarmos no amor de Deus, amando a Deus e sendo amados por Ele, nós temos que exercer uma atividade intelectual mais intensa. É impressionante como a igreja atual negligencia isso. As pessoas acreditam que para que eu ame mais a Deus ou seja amado por Ele e tudo mais, eu tenho que experimentar eu tenho que passar por algumas experiências místicas, eu tenho que ficar emocionado durante um culto e chorar quando ouço um sermão, ou chorar quando escuto uma música e ali me derramar e ter esses momentos ali de fortes emoções, e isso então seria experimentar de forma mais intensa o amor de Deus e mergulhar numa dimensão espiritual mais elevada, numa experiência mais elevada. Quando na realidade, ainda que essas coisas tenham o seu lugar desde que haja sinceridade nelas, a grande realidade é que o experimentar, o provar de uma comunhão mais intensa com Deus, experimentando o seu amor e mostrando o nosso amor por Ele, envolve um exercício da mente, do intelecto, em que nós nos debruçamos sobre aquilo que é a nossa fé santíssima, que foi revelado pelos apóstolos, e começamos a construir um edifício de entendimento. Começamos a construir uma estrutura mental marcada por essas vigas, por essas colunas, por esses tijolos fortes que são as doutrinas deixadas pelos apóstolos. As pessoas que não têm essa estrutura, que não constroem esse edifício, que não edificam na sua vida essas coisas, que não buscam entender melhor a fé santíssima, assimilá-la, e nortear a sua vida, embasar a sua vida sobre elas, essas pessoas, elas não poderão se guardar com segurança no amor dirigido a Deus e não poderão se guardar seguras ali, não poderão se guardar no amor que Deus tem por elas. Elas poderão seguir, se não tiverem essa estrutura, poderão seguir doutrinas falsas, porque não tem essa estrutura intelectual, mental, de conhecimento da fé santíssima, e poderão ser levadas, como diz o apóstolo Paulo, ao redor, por qualquer vento de doutrina, pela astúcia dos homens que conduzem ao erro. O apóstolo Paulo alertou os crentes de Éfeso acerca disso, e o crente que não tem essa estrutura, não edifica a sua vida sobre a fé santíssima, pode cair nisso e, consequentemente, deixar de amar de fato o Senhor e deixar de experimentar o seu amor paternal e cair no seu desagrado e na sua disciplina. Então, primeira forma
de guardar-se no amor de Deus é através de edificar-se na fé santíssima. O texto também apresenta um segundo particípio, traduzido aqui como um gerúndio, e que é também instrumental no guardar-se no amor de Deus. E esse particípio é o seguinte: orando. Orando, e aí ele qualifica essa oração, orando no Espírito Santo. Como é que nós oramos no Espírito Santo? Muitas pessoas dizem que orar no Espírito Santo é orar em línguas. Mas orar em línguas, na forma como nós temos visto hoje em dia, isso parece ser, segundo temos visto e segundo o testemunho de pessoas que já fizeram isso no passado, parece ser um exercício absolutamente fútil, sem produção de nada. A pessoa apenas fica pronunciando sílabas desconexas que ela diz ser uma língua, quando na realidade não é nada, não significa nada, não tem sentido algum. Não é possível que alguém se guarde no amor de Deus através de um exercício vazio, fruto de autossugestão, fruto apenas do soltar a língua e do relaxar os músculos da boca e pronunciar sílabas desconexas. É claro que esse exercício não produz coisa alguma. Quando Judas fala sobre orar no Espírito Santo, ele tem em mente outras coisas, ele tem em mente um exercício que envolve a inteligência da pessoa, que envolve o conhecimento da pessoa, que envolve a consciência da pessoa, não deixar-se levar numa enxurrada de sílabas que não tem sentido nenhum. Não. Orar no Espírito Santo significa orar dentro da esfera de influência do Espírito Santo. Não é apenas uma reza repetitiva, não é apenas a reprodução de certas fórmulas, como talvez os falsos mestres fizessem. Geralmente as falsas religiões, elas têm rezas prontas, elas têm orações mecânicas que são decoradas e ensinadas aos seus adeptos. Elas têm fórmulas mágicas que são memorizadas e pronunciadas em determinadas ocasiões e acreditam que o pronunciamento dessas coisas pode gerar algum efeito no universo que nos cerca, na realidade fática que está ao nosso redor. Quando na realidade essas rezas são apenas isso, rezas, repetições sem poder nenhum, sem capacidade nenhuma de alterar nada. Quando o texto fala sobre orar no Espírito Santo, está falando aqui da oração do homem que está debaixo da influência do Espírito Santo. Ele ora segundo a vontade de Deus. Ele ora sob a autoridade do Espírito Santo. As súplicas que ele faz são súplicas piedosas, porque são regidas pela palavra que o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo concedeu e às quais temos acesso nas Escrituras. Orar no Espírito Santo, portanto, é orar dentro da esfera em que o Espírito Santo atua, influencia e tem autoridade. O homem que ora no Espírito Santo, ele não diz coisas que desagradam a Deus como os falsos mestres faziam. O homem que ora no Espírito Santo, ele não diz: Senhor, eu não aceito tal coisa. Ele não diz isso. Senhor, eu determino tal coisa. Ele não diz isso. Senhor, eu tenho direito, eu vou reivindicar os meus direitos de filho. Ele não diz essas coisas. Ele não diz essas coisas porque ele ora debaixo da influência do Espírito Santo. E tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é marcado por uma doutrina sadia, sai da sua boca na hora da oração. É assim que ele ora, sob a influência do Espírito Santo, usando a sua consciência, usando o conhecimento santo da fé santíssima, usando o seu intelecto, usando a sua memória para se recordar das coisas que Deus ensina. E então, fazendo isso, ele ora sob essa influência, dentro de uma atmosfera marcada pela presença do Espírito Santo que o guia, que o estimula, que o orienta
a dizer aquilo que agrada a Deus. E não somente isso, além de edificar-se na fé santíssima, além de orar no Espírito Santo, há aqui no texto um terceiro particípio que aponta para o modo como podemos nos guardar no amor de Deus. Ele diz, edificando-vos, é o primeiro particípio, tem essa função instrumental, mostrando como guardar-se. Orando no Espírito Santo, é o segundo particípio, que tem essa função instrumental, mostrando como guardar-se no amor de Deus. E aí vem, no final do versículo 21, o terceiro particípio, esperando. Uma outra forma de guardar-se no amor de Deus. Esperando o quê? O texto diz, esperando a misericórdia. A misericórdia, em que sentido? O texto fala de uma misericórdia escatológica. O Senhor Jesus Cristo é misericordioso. Nós não somos perfeitos, nós somos falhos, nós pecamos contra Deus, mesmo edificando a nossa vida sobre a fé santíssima, mesmo orando no Espírito Santo, mesmo nos guardando no amor a Deus e trabalhando e nos preocupando para nos guardar debaixo do seu agrado, do seu amor terno, livre da sua disciplina, mesmo assim, nós sabemos que ao longo da nossa jornada, nós cometemos falhas, nós duvidamos, nós tropeçamos, nós caímos. Nós sabemos que a nossa jornada cristã não pode ser representada por uma linha reta, livre de qualquer desviozinho para a direita ou para a esquerda. Nós sabemos que se olharmos para trás, nós veremos que a nossa jornada, a nossa caminhada cristã foi marcada, tem sido marcada por tropeços aqui e acolá, por tombos aqui e acolá, por desvios, quando nos aproximamos mais da direita, da esquerda, entramos na floresta, muitas vezes saímos fora do caminho e depois voltamos feridos. E nós sabemos que a nossa vida cristã é assim, mas nós podemos esperar a misericórdia de nosso Senhor. É com isso que muitos crentes não contam. Muitos crentes acreditam que perdem a salvação quando pecam. Quando tropeçam, quando caem, quando saem do caminho, acham que perdem a salvação. Se isso fosse verdade, então nenhum de nós teria segurança alguma, jamais, que perderíamos a salvação constantemente. Mas aqui, Judas diz o seguinte, olha, vocês podem se manter guardados no amor a Deus, livres de temor. Vocês podem se manter guardados naquele amor que Deus tem por vocês, no amor terno. Vocês podem fazer isso esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, a palavra esperar não é só uma palavra que diz respeito a se sentar numa cadeira e aguardar que essa misericórdia se manifeste. Não. Nós enquanto esperamos, nós nos preocupamos em ser-lhe mais agradáveis. Nós nos preocupamos em fazer com que não sejamos vistos como pessoas que abusam da sua misericórdia, que transformam a sua misericórdia em libertinagem, como faziam os falsos mestres com a graça de Deus. Não, nós esperamos a sua misericórdia, mas enquanto esperamos a sua misericórdia, existe uma preocupação em nós. A preocupação de não abusarmos dessa misericórdia, de termos a consciência de que estaremos diante desse Deus misericordioso um dia e queremos e desejarmos sermos encontrados numa postura de gratidão por essa mesma misericórdia. Então, estamos aguardando essa misericórdia com a postura de pessoas gratas. Senhor, o Senhor é misericordioso, o Senhor vai exercer mais uma vez a misericórdia sobre a minha vida. Eu sei disso, eu sei que vou encontrá-lo e vou desfrutar da sua misericórdia. E eu quero agora, enquanto eu espero o desfrute dessa misericórdia tão maravilhosa que já me alcançou um dia e que vai se revelar mais uma vez quando eu estiver diante do Senhor, eu quero aguardar essa misericórdia uma postura de gratidão,
Não quero abusar dessa misericórdia. O meu aguardar é um aguardar piedoso. É um aguardar marcado por um santo temor, por uma reverência, não por um abuso da sua graça, como fazem os falsos mestres. E o texto fala, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, e o texto termina dizendo, para a vida eterna. Aqui uma expressãozinha eis, traduzida aqui como para, né? Eis é a expressãozinha usada aqui, é uma preposiçãozinha usada aqui, que dá a ideia de direção. Significa o seguinte, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz, que redunda, cujo desfecho final é a vida eterna. Qual é a maior expressão da misericórdia de Jesus por nós? A maior expressão da sua misericórdia por nós não é o fato do Senhor ter nos tirado desse mundo perdido que nos consumiria em todos os aspectos. Isso é uma manifestação imensa de misericórdia. Mas a sua misericórdia não termina aí. Nós não somos libertos deste mundo perdido, vivemos vidas diferentes e depois tudo acaba. E vamos para a sepultura e apodrecemos ali. Não. Ainda que fosse assim, isso já seria uma grande libertação, isso já seria uma grande expressão da sua misericórdia. Mas aqui Judas diz que a sua misericórdia, ela termina, ela conduz numa direção muito maior do que isso. Já somos gratos a Deus por sua misericórdia nesse aspecto. Mas a sua misericórdia vai além disso. Nós somos gratos também pela sua misericórdia que nos livra de dores, que nos livra de problemas quando nós imploramos, suplicamos, Senhor, tem misericórdia de mim. Nós já desfrutamos da sua misericórdia quando nós nos aproximamos dele e dizemos, Senhor, perdoa-me, eu errei, eu duvidei, eu pequei, eu fiz o que é mal, tem misericórdia, e então nós desfrutamos da sua misericórdia, e o seu sangue nos lava, nos purifica, nos levanta, renova as nossas forças. Mas aqui Judas diz que a sua misericórdia tem um alvo final. É uma misericórdia que conduz numa direção suprema, elevadíssima, é o ápice da expressão da sua misericórdia. E ele diz, a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz, afinal, no fim de tudo, para a vida eterna. Aí sim, o desfrute pleno, supremo, completo da misericórdia de Jesus. O texto então diz, há maneiras de vocês evitarem a influência dos falsos mestres. Há maneiras de vocês fugirem desses homens e não serem conduzidos por eles em roldão, não serem levados pelos seus caminhos de impiedade, não serem conduzidos pelas suas sendas tortuosas. Há formas como vocês podem evitar serem vítimas dessas pessoas que são as piores pessoas que a história humana já viu. Como? Vocês devem se edificar na fé santíssima. Estudem, conheçam, tenham conhecimento pleno da verdade revelada, construam uma estrutura doutrinária sólida e mais, orem no Espírito Santo, se aproximem do Senhor em comunhão íntima, orando de acordo com a sua vontade, sob a sua influência, se sujeitando a Ele, apresentando a Ele suas preocupações, suas dores, suplicando que Ele os guarde e ajustando as suas petições àquilo que o Espírito Santo aprova. E mais, esperem, nunca percam de vista a esperança final, nunca percam de vista que no final da estrada existe uma cidade em que o Senhor misericordioso os receberá para fazer com que vocês desfrutem da plenitude da misericórdia, cumprindo esses 3 particípios, cumprindo esses 3 comandos presentes nesses 3 verbos, vocês poderão se guardar no amor de Deus e não serem vítimas dos falsos mestres que se multiplicam por aí.